Sejam todos muito bem-vindos ao módulo 2. Aqui vamos debater um pouco sobre a primeira meta internacional de segurança do paciente, que seria a identificação segura. Mas, professor, o que é isso, identificação segura do paciente? Quando que ela acontece? Bom, a identificação segura, ela surge a partir do contexto de que, se eu tenho um cuidado e ele deve ser integral a determinado paciente, esse mesmo cuidado, nessa mesma proporção, dessa mesma forma, não servirá integralmente para todos os outros pacientes, e sim de uma forma singular. Portanto, identificar o paciente a partir de seu nome completo, da sua data de nascimento ou do nome da mãe, pelo menos 2 desses indicadores, é essencial para garantir que aquele cuidado, aquela medicação, aquele procedimento invasivo, aquela sonda que você tem que passar no paciente é realmente para aquele paciente. Então, se é, vai beneficiar, mas se não é para aquele paciente, infelizmente você pode sim causar danos à saúde daquele paciente. E quando que ela deve acontecer? Bom, ela deve acontecer explicitamente e imprescindível durante a admissão, pois a identificação segura ela é essencial para o processo de cuidado de todos os pacientes. Até porque uma das principais recomendações é para quem trabalha em clínica, médica cirúrgica e tudo mais, se você vai levar alguma medicação de preparo ou de controle em saúde e tudo mais, você tem que perguntar para aquele paciente, ô senhor, ô senhora, o senhor poderia dizer o nome completo do senhor? Ou então a senhora poderia dizer seu nome completo? E conferir com a prescrição ou com o prontuário do paciente. Após isso, você pode perguntar ou o nome da mãe, ou o nome do pai, ou a sua data de nascimento, que isso é chamado de dupla checagem. Uma das coisas que a gente deve evitar fazer, por exemplo, se o nome do paciente é Antônio Francisco da Silva, você não pode chegar e dizer: o senhor é o senhor Antônio Francisco da Silva? Não, dessa forma você está induzindo ao erro, porque talvez ele pode às vezes não escutar, principalmente pacientes idosos, ou que estejam com algum problema, precisando demais de alguma terapêutica muito fragilizado, de alguma forma ele pode confirmar sem sequer ser o nome dele. Então, perguntar de uma forma que deixe o paciente participar do seu cuidado é muito importante. Além disso, trazer o acompanhante e o paciente para a sua participação ativa. Essa identificação segura geralmente ocorre com pulseiras que são alocadas nos membros superiores e, quando na ausência destes, nos membros inferiores. E sempre da melhor maneira possível. Trazer o paciente e o acompanhante nesse sentido, para quê? Para estar verificando sempre se as informações estão corretas e se está legível, pois se não está legível, pedir para realizar a troca. Então é importante para que a pessoa que está colocando aquela pulseirinha lá no paciente indique para ele que, quando estiver elegível, qual será o profissional que deve ser buscado para realizar essa troca e assim efetivamente garantir a identificação segura daquele paciente. Uma das coisas que devemos mais evitar, mas que é muito comum na nossa prática, é tratar o paciente de acordo com a sua patologia. Ah, aquele paciente do AVC. Ah, aquele paciente, o diabético. Gente, isso não pode acontecer. Assim como não pode acontecer, o paciente do leito 2 está com isso, isso e isso, o paciente do leito 3 está com isso, isso e isso. Isso não deve acontecer, porque o paciente ele possui um nome, ele pode trocar de leito. Pode ser que o seu colega do plantão anterior trocou aquele paciente de leito e simplesmente esqueceu de anotar ou esqueceu de te informar, ou te informou e você esqueceu, e você está tratando o paciente pela numeração do leito. Então, isso não deve acontecer, é uma das coisas que a gente deve evitar, inclusive porque é um tratamento humano, tratar o paciente pelo nome. É humano, não pelo número. Então, além disso, existem alguns serviços de saúde, alguns ambientes que
utilizam-se pulseiras coloridas, em cores primárias e até secundárias, né? Para determinar alguns riscos. E quando não usam a pulseira toda em si colorida, utilizam adesivos, pois a pulseira de identificação geralmente é branca. E adesivos ou pulseiras adicionais na cor vermelha indicam que aquele paciente ele possui alguma alergia medicamentosa. Então, isso muitas vezes pode fazer com que o profissional, nós profissionais, antes de administrar alguma medicação, a gente possa ver a pulseira vermelha, porque é uma cor realmente gritante, né? Então a gente pode estar vendo isso e opa, pera, não eu vou administrar sem eu perguntar se ele tem alergia sobre isso, sobre esse medicamento. E também temos a cor amarela, que é da pulseira que diz respeito ao risco de quedas. Então, se o paciente ele tem risco de queda, identificar isso, por quê? Porque existe o autocuidado apoiado. Então, deixar com que esse paciente receba uma melhor atenção, principalmente para a deambulação, instruir o seu acompanhante para estar acompanhando na deambulação desse paciente, em levantar as grades, em estar tendo todo aquele cuidado que é descrito na meta 6 para a prevenção de quedas. E assim, a gente consegue efetivamente garantir que a identificação segura do paciente possa ser prioridade em seu cuidado, efetivando muitas outras coisas, diminuindo o tempo de internação, diminuindo o risco de erros, e muitas outras coisas. É muito importante a identificação segura até para você tratar humanitariamente aquela pessoa, pois a maioria estão ali fragilizadas. No decorrer do nosso curso, vocês vão perceber que uma meta vai complementar a outra. Inclusive, na meta de cirurgia segura, a gente passa por um checklist de identificação também do paciente. Então, é necessário, a identificação segura está dentro de todas as metas, não é à toa que ela é a primeira meta. Então, muita atenção, muito cuidado com essa meta e você seja essa pessoa que garante a priorização dessa meta para o cuidado efetivo de todos os seus pacientes. Um abraço e até a próxima!